Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. O que está acontecendo? Fei Yambo ficou um pouco confuso. Por que ele sentiu um pouco de medo misturado com a violência na mente da cobra do abismo? De onde veio esse medo? Foi por causa desse esqueleto? Esse esqueleto era incomum. Mesmo assim, ainda era apenas um esqueleto. Fei Yambo estava menos assustado com o pequeno esqueleto. Não era porque ele era um ser humano, mas porque o pequeno esqueleto tinha escolhido a cobra do abismo como alvo. Esta foi uma batalha. Naturalmente, o forte tinha que ser enfrentado primeiro e depois os mais fracos. A lâmina de osso na mão do pequeno esqueleto tremeu. A lâmina parecia estar fazendo sons tristes. Toda a sua intenção assassina, violência e raiva estavam sendo despejadas na lâmina de osso. Enquanto Fei Yambo estava em transe, o pequeno esqueleto de repente entrou em ação. De repente, ele desapareceu no local e, em uma fração de segundos, o pequeno esqueleto ressurgiu no ar bem na frente da cabeça da cobra do abismo. O pequeno esqueleto tinha apenas o tamanho da pupila desta cobra do abismo. Aqueles olhos escuros refletiam a imagem do pequeno esqueleto que estava bem ao alcance. As pupilas da cobra do abismo encolheram para o tamanho de um olho de agulha imediatamente. A cobra do abismo foi dominada por um profundo medo da morte. Ela perdeu a cabeça. A aura maligna sob suas escamas surgiu. A cobra do abismo abriu a boca e naquele momento, cuspiu uma espessa explosão de veneno que era tóxica o suficiente para corroer até mesmo o concreto blindado em um tempo relativamente curto. Entretanto, bem na hora em que a cobra do abismo cuspiu o veneno, o pequeno esqueleto mudou de posição no ar como um fantasma. O pequeno esqueleto desviou do veneno e então saltou no ar para se afastar da boca enorme da cobra do abismo. Então ele fez seu caminho para trás da cabeça da cobra do abismo. Antes que alguém notasse, a curta lâmina de osso que o pequeno esqueleto estava segurando começou a ser cercada por uma aura escura. Ela cresceu até o tamanho de uma espada de 4 a 5 metros de comprimento. Sangue preto foi derramado por todo lado, jorrando da boca da cobra do abismo. A dor excruciante fez a cobra do abismo cair. Havia um corte na boca da cobra do abismo que se estendia por mais de uma dúzia de metros, até o pescoço. Dizia-se que as cobras do abismo viviam no abismo de lugares infernais e cresciam em ambientes hostis. Era por isso que suas escamas eram quase tão resistentes quanto as escamas de dragão. Nem mesmo balas perfurantes ou de foguete poderiam rasgar aquelas escamas, muito menos espadas e facas comuns. No entanto, naquele momento, essas escamas tinham sido cortadas como se fossem pedaços de papel. Essa ferida tinha mais de 10 metros de comprimento e era profundo o suficiente para revelar carne e ossos. Uma grande quantidade de sangue preto escorria e o cheiro era pungente. No chão, Fei Yambo estava paralisado. Sua mente estava em branco. A velocidade rápida do pequeno esqueleto já o havia surpreendido. Ele estava morrendo de medo quando o pequeno esqueleto apareceu na frente da cobra do abismo no ar. Naquele momento, os gritos miseráveis e aquele corte enorme o fizeram se perguntar se ele estava sonhando ou alucinando. Como uma cobra do abismo cruel e de 9º nível poderia ser ferida por um esqueleto? Fei Yambo não foi o único atordoado. Dong Mingson, Lu Guxu e todos os outros também ficaram sem palavras. Eles estavam cientes de quão incomum esse pequeno esqueleto era, mas nunca esperaram testemunhar esse nível de poder. No momento, considerando sua velocidade, força e aquela aura maligna, o pequeno esqueleto não era mais fraco do que um animal de estimação de 9º nível. O primeiro pode superar o último, na verdade. As pessoas acreditariam que o esqueleto era um animal de estimação demoníaco se não fosse por sua aparência. Sentados ao lado de Dong Mingson estavam Zhou Yunshan, Lu Fengtian e seus colegas estudantes. A palavra chocado não foi o suficiente para descrever seus sentimentos. Eles encararam o palco com os olhos arregalados devido à forte descrença. Eles pensaram que tinham certeza de que venceriam e fariam uma grande reviravolta quando vissem que o oponente era um esqueleto. E, no entanto, essa mudança repentina estava além de sua imaginação mais selvagem. Não apenas o esqueleto havia iniciado o ataque, como também havia ferido a cobra do abismo em um instante. A plateia ficou em silêncio. Essa mudança de eventos os pegou desprevenidos. Eles apenas olharam fixamente para essa cena estranha e suas mentes não conseguiram compreendê-la. No palco, nem o pequeno esqueleto nem a cobra do abismo pararam para pensar. Depois que o pequeno esqueleto terminou com esse movimento, ele não pousou no chão. Em vez disso, o pequeno esqueleto fez uma curva no ar novamente com a energia escura ao seu redor. A aura maligna furiosa dançou ao redor do pequeno esqueleto e, gradualmente, a imagem de um esqueleto com dezenas de metros de altura surgiu atrás do pequeno esqueleto. Dessa imagem ilusória surgiu a sensação de uma presença que era avassaladora e mais poderosa do que reis bestiais. Essa imagem parecia ser de outro espaço e tempo porque apenas um vislumbre dessa presença intimidadora podia ser sentida. Essa presença trouxe pressão como se um rei bestial tivesse chegado.
A cobra do abismo que estava caindo ficou rígida de repente. A cobra do abismo era um animal de sangue frio e, naquele momento, sentiu todo o seu sangue congelar em um instante. Ela não conseguia mais se mover, seus olhos estavam fixos nessa imagem ilusória, cheios de medo. O pequeno esqueleto se aproximou da cobra do abismo em um segundo. O primeiro levantou sua lâmina e cortou a cabeça da cobra do abismo. A cobra do abismo olhou para o pequeno esqueleto, assustada, mas ele estava imobilizado e apenas sua cauda tremia. A escama mais dura em sua testa foi facilmente quebrada pela lâmina de osso. Uma rachadura apareceu em sua testa com sangue jorrando. A pressão furiosa e avassaladora forçou a cobra do abismo a baixar sua cabeça até que ela caísse no chão. A enorme imagem de esqueleto atrás do pequeno esqueleto desapareceu rapidamente. A aura maligna e furiosa ao redor do pequeno esqueleto diminuiu um pouco e seu ímpeto estava caindo. Suping olhou surpreso enquanto a imagem desaparecia. A imagem do esqueleto não era direcionada a ele, mas ele tinha uma noção clara dela, já que estava no meio da luta. Poderia ser o lendário Rei Esqueleto? Aquele poder demonstrado parecia vir de um rei bestial. Se a imagem fosse mais tangível, até os reis das bestas ficariam impressionados. Esse era um efeito que uma habilidade de dissuasão não conseguiria alcançar. Parece que meu pequeno rapaz se beneficiou muito ao consumir a linhagem do Rei Esqueleto. Suping disse a si mesmo. Ele estava feliz com isso porque o pequeno esqueleto era seu primeiro animal de estimação e estava na posição intermediária do sexto posto com aptidão abaixo da média, quando, na verdade, o pequeno esqueleto havia demonstrado habilidades de combate se aproximando da posição superior do nono posto. Quando o pequeno esqueleto matou a besta cadáver mágica durante sua primeira exploração, ela demonstrou um poder próximo ao nono nível. Recentemente, Suping não passou muito tempo treinando o pequeno esqueleto além de pedir para ele consumir a linhagem do Rei Esqueleto. Esse nível de progresso estava além de suas expectativas. A linhagem do pequeno esqueleto havia mudado, não era mais um esqueleto comum, mas um que tinha uma mistura da linhagem do Rei Esqueleto. Caso contrário, a classificação de aptidão do pequeno esqueleto permaneceria acima da média. Afinal, para encontrar um esqueleto comum que pudesse exibir o poder da posição superior do nono posto quando o próprio esqueleto estava na posição intermediária do sexto posto, as chances eram de 1 em 1 bilhão. Tal esqueleto poderia ser considerado de primeira. Mas a classificação do pequeno esqueleto era para compará-lo com todos os esqueletos com linhagem do Rei Esqueleto desde o início do caos até agora. Portanto, o pequeno esqueleto só teve uma classificação abaixo da média considerando seu desempenho e habilidades de combate. A cobra do abismo havia perdido sua vontade de batalha. Suping entendeu que o resultado era claro. Ele disse ao pequeno esqueleto para retornar. O pequeno esqueleto estava prestes a continuar e matar esta cobra do abismo, mas parou após receber a mensagem de Suping. O pequeno esqueleto se virou e voltou para Suping. O pequeno esqueleto aprendeu a se deslocar para um lugar sozinho quando estava consumindo a linhagem do Rei Esqueleto. Era parecido com o relâmpago trovejante. Para ser mais preciso, o pequeno esqueleto copiou o relâmpago trovejante. De volta ao reino caótico dos mortos-vivos, o pequeno esqueleto lutou com o rato relâmpago lado a lado e ambos foram treinados por Suping. O rato relâmpago empregou o relâmpago trovejante muitas vezes e isso deixou uma profunda impressão no pequeno esqueleto. Enquanto o pequeno esqueleto consumia a linhagem do Rei Esqueleto, ele começou a testar e experimentar. Usando seus próprios métodos, o pequeno esqueleto captou a essência do flash no relâmpago trovejante, assim, foi capaz de se mover à vontade. A única diferença era que o rato relâmpago usou o poder do trovão no relâmpago trovejante, enquanto o pequeno esqueleto usou seu poder sombrio e morto-vivo para realizar esse efeito. O pequeno esqueleto retornou e olhou para Suping, como se pedisse algo. Suping entendeu isso. Ele sorriu, deu um tapinha na cabeça do pequeno esqueleto e então colocou a conta de volta em sua boca. A energia morta-viva na boca do pequeno esqueleto surgiu e enviou a conta para seu crânio imediatamente. A conta começou a girar enquanto era consumida. A boca do pequeno esqueleto foi puxada para os lados como se estivesse sorrindo. Suping sentiu quão encantado o pequeno esqueleto estava. Suping lançou um olhar para a cobra do abismo que foi classificada como tendo uma aptidão ruim. Esta cobra do abismo seria considerada uma comum, nem excelente nem ruim. E ainda assim, a cobra do abismo tinha ficado assustada com a imagem do Rei Esqueleto que o pequeno esqueleto gerou. E isso deixaria uma marca na mente da cobra do abismo. Se essa cicatriz emocional não pudesse curar, então a aptidão da cobra do abismo pioraria, suas habilidades declinariam e sua natureza violenta não existiria mais. Como um animal de estimação da família demoníaca, sem violência suficiente, a cobra do abismo estava meio incapacitada. Suping não sentiu pena da cobra do abismo. Ela havia escolhido o mestre errado. Suping abriu o espaço para animais de estimação para que o pequeno esqueleto pudesse voltar para dentro e continuar a consumir a conta. Era hora de ele ir embora. Ele lançou um olhar rápido para a tela protetora ao redor do palco e disse a Fei Yambo, que ainda estava atordoado.
Pare de encarar. Leve sua cobra de volta para que eles possam desativar a tela protetora. Fei Yambo ficou surpreso com as palavras de Suping. A cobra do abismo estava enrolada no chão, tremendo. Esse era um fato difícil de aceitar para Fei Yambo. Ele teve muito trabalho para obter esta cobra do abismo. Naquele momento, ela foi derrotada por algo que era apenas um esqueleto. Que ridículo isso era! E ainda assim, fatos eram fatos. Ele tinha que aceitar, não importava o que acontecesse. Você. Esse não é um esqueleto comum, é? Depois de um momento de silêncio, Fei Yambo perguntou. Ele percebeu que sua voz estava rouca. Suping lançou-lhe um olhar, mas não disse nada em resposta. Ele não era obrigado a vazar informações sobre seus animais de estimação. Além disso, essa era uma pergunta tão estúpida que ele não se preocupou em responder. Fei Yambo curvou os lábios após a reação de Suping. O primeiro não prosseguiu com a pergunta. Ele se virou e chamou sua cobra do abismo, tremendo e sangrando, de volta para o espaço do animal de estimação. Esta batalha terminou rapidamente. Havia mais habilidades que sua cobra do abismo não tinha sido capaz de exibir, mas Fei Yambo estava bem ciente de que ele havia perdido. Sem a ameaça da cobra do abismo, a tela de proteção foi desligada. Suping se virou e voou para longe daquele palco destruído. Fei Yambo estava cheio de sentimentos mistos enquanto observava Suping partir. Fei Yambo estava relutante em aceitar esse resultado. Ele estava cheio de amargura, ciúmes e uma sensação de sorte azeda. Um despertar tardio deve ser temido. Era o que as pessoas diriam. Finalmente, naquele dia, ele teve uma compreensão completa do significado. Suping voou para fora do palco. Yao tinha acabado de se recuperar do choque da cobra do abismo ter sido derrotada. Viu Suping voando, surpreendeu mais uma vez. Ele abriu a boca, completamente em choque. Quando Suping saiu do palco, os estudantes também voltaram aos seus sentidos. Eles olharam para o palco, que estava uma bagunça completa. Enquanto eles ainda estavam em choque, logo, as pessoas começaram a tremer de excitação. Eles aplaudiram Suping ruidosamente. Seus aplausos poderiam levantar o teto. Suping venceu novamente. Ele derrotou a poderosa cobra do abismo. Para muitos estudantes, o Suping voador era como uma lenda. Ele era invencível. Ele era uma pessoa tão jovem, mais ou menos da mesma idade dos alunos. E ainda assim, as conquistas que ele havia alcançado eram algo que os alunos nunca poderiam alcançar. Quem poderia ser considerado um gênio inigualável? Suping era uma dessas pessoas. Muitas pessoas gritaram ao mesmo tempo. Vencedor! Vencedor! Todos gritavam em uníssono e o som era tão alto que o local tremia. Suas vozes estavam ficando cada vez mais altas, altas o suficiente para acordar os mortos. Dong Mingson, Lu Gushu e os outros foram trazidos de volta à realidade pelos aplausos de excitação. Eles ficaram surpresos e encantados ao mesmo tempo, vendo o vitorioso Suping com admiração e veneração. Suping demonstrou uma força superior aos outros professores avançados médios. Ele era alguém que poderia competir contra Qin Yuanfen. Além disso, Suping era muito mais jovem que Qin Yuanfen. Portanto, o primeiro tinha muito mais potencial. Lan He, que estava de pé ao lado de Lu Gushui, viu Suping pessoalmente pela primeira vez. Esta vez deixou uma profunda impressão nele. O sentimento era semelhante ao que os alunos sentiam no momento. Este jovem era um vencedor invencível. Estudantes como Yao e Lu Fengtian eram jovens talentosos. Comparado a eles, Suping era um soberano entre todos aqueles talentos. Ele era o abençoado desta geração. Zhou Yunshan sentiu algo mais do que espanto. Ele sentiu arrependimento. Ele havia ofendido tal pessoa por nada. Suping tinha uma moral mais alta para começar. Mesmo que não tivesse, não contaria como nada se Suping tivesse punido aqueles estudantes por iniciativa própria. Este era um mundo onde as pessoas poderosas governavam. Suping estava equipado com tanta força em uma idade tão jovem. No futuro, havia uma chance de que ele pudesse se tornar um lendário guerreiro de animal de estimação de batalha. Se um dia, por sorte, Suping se tornasse um lendário guerreiro de animal de estimação de batalha e tentasse se vingar da Academia da Lâmina Berserking, uma palavra sua poderia apagar a Academia do planeta. O apagamento seria completo e ninguém ousaria dizer seu nome novamente. Só esse pensamento deixou Zhou Yunshan coberto de suor frio. Ele curvou as costas e estremeceu. Lu Fengtian, Daiyan e os outros estudantes ficaram entorpecidos depois de tantos choques. Eles ficaram surpresos uma e outra vez desde que conheceram Suping não muito tempo. No momento, enquanto Suping estava voltando, eles estavam com medo de que ele buscasse vingança. Daiyan, em particular, estava com o coração pesado. Ele desejou poder se esgueirar para o subsolo para que Suping não pudesse vê-lo. Aqueles que estavam perto de Daiyan o encararam com fúria. Eles guardavam rancor contra ele.
Se Dian não estivesse no caminho de Suping, nada disso teria acontecido. Eles teriam retornado em glória após ganhar uma vitória completa. Suping nem olhou para Lu Fentin e os outros estudantes. Eles não estavam em sua mente. Suas disputas com eles terminaram no portão do campus. Ele não iria atrás deles. Acho que terminei aqui. É hora de voltar. Suping disse a Dong Minson e acenou para Lu Gushui. Ele tinha que ir porque estava preocupado com sua loja. Ele tinha que escolher os animais de estimação para o treinamento de manequins. Ele verificou o tempo. Quando voltasse, seria 1 hora, o tempo certo para o próximo lote de animais de estimação ser treinado. Dong Minson ficou sem palavras, vendo Suping agindo tão casualmente depois de causar essa perturbação. Você, bem. As palavras tropeçaram na boca de Dong Minson, mas eventualmente, ele não conseguiu pronunciar uma frase. Suping tinha mais do que aquele mestre em quem confiar. Sua força era o suficiente para derrotar todos os presentes. Nem mesmo Dong Minson tinha certeza de que poderia vencê-lo. Lu Gushui voltou a si. Ela sugeriu rapidamente. Eu te acompanho até a saída. Está tudo bem. Eu sei o caminho. Suping entendeu que eles certamente tinham muitos assuntos triviais para lidar depois das partidas. Ele não queria incomodá-la, então acenou adeus e foi embora. Zhou Yunshan queria falar, mas parou pensando melhor. Ele queria iniciar uma conversa com Suping, mas este nem olhou para ele. Zhou Yunshan não conseguiu encontrar nenhuma chance de iniciar a conversa antes que Suping fosse embora. Todos olharam para Suping. Por um longo tempo, ninguém disse uma palavra. A mente de Zhou Yunshan estava pesada. Ele foi o primeiro a desviar o olhar de Suping. Ele disse a Dong Minson. Dong, nós estávamos errados pelo que aconteceu hoje. Peço sinceras desculpas a você. A Academia Lâmina Berserking permanecerá uma amiga da Academia Pico da Fênix para sempre. Dito isso, ele se curvou até a cintura para Dong Minson. Dong Minson desdenhou das palavras de Zhou Yunshan. Mas, era difícil para este último adotar tal atitude na frente de tantos estudantes. Dong Minson franziu a testa e respondeu. Não é nada. A Academia Pico da Fênix foi claramente derrotada e estamos dispostos a admitir isso. Zhou Yunshan forçou um sorriso. Ele se levantou ereto e continuou. Dong, se você tiver a chance, você poderia, por favor, se desculpar com esse Sr. Su em meu nome? Ou, talvez, você possa me apresentar a ele. Dong Minson era um homem astuto. Naturalmente, ele sabia com o que Zhou Yunshan estava preocupado. Por dentro, Dong Minson estava zombando. O anteriormente agressivo Zhou Yunshan estava então implorando por misericórdia. No entanto, uma pessoa que foi provocada não perdoaria simplesmente depois de algumas palavras bonitas. Todos tinham orgulho. Bem, você viu em primeira mão que eu mal consigo ter uma chance de falar com o Sr. Su. Me custou muito trabalho convidá-lo aqui. Respondeu Dong Minson. Zhou Yunshan suspirou, já que Dong Minson não podia ajudá-lo. Zhou Yunshan sabia que tinha desagradado esse velho amigo. Ele não continuou com esse tópico. Já que Dong Minson não estaria disposto a ajudar e apresentá-lo a Suping, Zhou Yunshan teria que confiar em suas conexões para perguntar sobre Suping e então ir lá para se desculpar pessoalmente. Suping saiu pelo corredor. Os professores que estavam assistindo às partidas nas laterais se viraram para Suping enquanto ele passava. Aqueles professores estavam animados e impressionados com ele. Todos eles assentiram e cumprimentaram Suping. Alguns dos professores seniores não estavam dispostos a admitir que Suping era forte antes. Todos eles achavam que ele não era qualificado para ser um professor avançado dada sua pouca idade. No entanto, depois dessa partida, eles não tinham mais nenhuma reclamação sobre Suping ser um professor lá. Se Suping não fosse qualificado o suficiente para ser um professor avançado, então ninguém mais teria o direito de ser um. Suping assentiu em resposta àqueles que o cumprimentaram. Suping foi até o acesso de emergência e viu Shen Xuanglin e Su Lingjiu lá. Ele ficou aliviado ao ver que Su Lingjiu havia se recuperado. Ele acenou para ela e disse: Guarde um pouco de carne para mim esta noite. Su Lingjiu observou Suping se aproximar dela. Tudo parecia um sonho. Ela até acreditou que este não era seu irmão perdedor porque ele era muito desconhecido. No entanto, as palavras de Suping a tiraram daquele tipo de sentimento estranho, instantaneamente fazendo parecer familiar novamente. Ela mordeu os lábios. Muitas perguntas estavam em sua mente e ela queria buscar algumas respostas de Suping. Ainda assim, este não era o momento ou lugar certo para isso. Ela mordeu os lábios. Você está ferido? Ao expressar sua pergunta, ela de repente percebeu que estava realmente preocupada com Suping. Ela imediatamente corou. Ela sentiu que não era ela mesma. Por que isso era assim? Suping ficou surpreso, vendo que ela se importava com ele. Ele estava feliz com isso. Ele deu um tapinha na cabeça dela e disse:
Ótimo! Você não gosta disso? Apenas tente ser uma irmãzinha fofa. Seu irmão vai cobrir suas costas, contanto que você se comporte. O cabelo bem penteado de Su Linghui ficou uma bagunça quando ele afastou a mão. Shen Yinxuan, que estava parada ao lado, ficou tão chocada que ficou de queixo caído. Su Linghui não esperava que Su Ping fosse tão íntimo dela em público. Ela se sentiu envergonhada, então deu um tapa na mão dele. Tire sua mão fedorenta. Ela voltou a ser ela mesma. Su Ping sorriu, acenou para eles e foi embora. Su Linghui mordeu o lábio enquanto observava Su Ping partir. Ela estava cheia de sentimentos mistos. Ela nunca pensou que um dia, Su Ping poderia alcançar o que ela havia sonhado. Isso havia mudado completamente sua visão dele. Ela até se perguntou se Su Ping estava escondendo o fato de que ele havia despertado ao nascer. A família deles não era rica o suficiente e apenas um deles poderia ser bem cultivado. Então, ele deu a chance a ela. Essa seria uma história tocante. Quanto mais ela ponderava sobre isso, mais convencida ficava. Somente perguntando à mãe ela poderia encontrar a resposta. Enquanto ela ainda refletia sobre essas ideias, Shen Shuangli entregou-lhe um espelho e apontou para seu cabelo, indicando que ela poderia consertá-lo. Su Linghui estava confusa. Ela deu uma olhada no espelho e então viu aquela bagunça na cabeça dela. Su Ping! Um rugido de repente ressoou em todo o estádio. Os desavisados até pensaram que outra besta feroz havia chegado. Alguém que estava perto da saída fugiu imediatamente. Su Ping chegou na loja e olhou o relógio. 1h30 havia se passado. Foi meia hora desperdiçada. Ele sentiu pena da perda de tempo. Assim que entrou na loja, ele tirou os animais de estimação que tinham terminado o treinamento, escolheu outro grupo e então os deu ao treinador de bonecos. Enquanto o boneco realizava o treinamento, Su Ping enviou o pequeno esqueleto para o curral de enfermagem. Quanto ao dragão infernal, ele teria que permanecer no espaço contratual. O dragão infernal era grande demais para caber na pequena loja no momento. Su Ping sentiu a necessidade de ganhar dinheiro suficiente para comprar as outras lojas próximas para que ele pudesse melhorar sua loja. Depois de acomodar o pequeno esqueleto, Su Ping voltou para a loja para esperar por possíveis negócios enquanto cultivava poderes astrais. Enquanto isso, ele abriu o computador e entrou no site dos exploradores para acessar a página de professores particulares. Dessa vez, tenho que encontrar alguém mais inteligente, alguém que possa entender o que eu digo depois de algumas palavras para que o progresso seja mostrado de forma mais dramática. Su Ping disse a si mesmo. O primeiro que ele encontrou fez desperdiçar metade da noite. Em uma vila. Shu Kun estava jogando jogos de computador. Ele era um aluno de destaque na Academia Lâmina Berserking, mas os alunos de destaque também precisavam de entretenimento. Ele não podia dedicar toda a sua vida ao cultivo. Isso o entediaria até a morte. Shu Kun gritou para a tela. Por que você está se escondendo aí? Vamos. Estou perdendo minha vida aqui. Foda-se você. Sai daí. Ele estava fumegando de raiva. No computador, Shu Kun estava jogando solo, controlando seu animal de estimação Crocodilo Razer. Este Crocodilo Razer era uma versão fofa e cartoonizada do Crocodilo Razer da vida real. No jogo, o Crocodilo Razer parecia adorável e, ao mesmo tempo, poderoso. As várias habilidades fornecidas no jogo eram as habilidades inerentes padrão que os Crocodilo Razers dominariam. Nesta era em que os animais de estimação guerreiros eram comuns na sociedade, os animais de estimação não eram apenas uma ajuda insubstituível na vida das pessoas, mas também estavam envolvidos em todas as indústrias. Shu Quan clicou no teclado como um louco. Mesmo assim, a tela escureceu logo. Basilisco do Trovão causou 823 pontos de dano em você com suas chamas. Basilisco do Trovão causou 320 pontos de dano em você com sua cauda. Shu Quan viu seus companheiros de equipe então escondidos saírem correndo da grama alta após sua morte. Então, a habilidade não funcionou e o Basilisco do Trovão que seus oponentes controlavam retornou para sua torre base. Assim, seus oponentes coletaram alguns itens ao longo do caminho e voltaram. Droga! Shu Quan estava queimando. Ele clicou em ESC e saiu do jogo. Seus idiotas! Vamos ver como vocês jogam com uma pessoa a menos. 5 minutos de jogo, raiva por 2 horas. Enquanto a ira de Shu Quan ainda não havia se dissipado, uma janela apareceu em seu computador. Shu Quan deu uma olhada. Seu amigo, cara legal de Longjian, está conectado. Era ele. Os olhos de Shu Quan brilharam e a raiva foi subjugada por uma grande margem. Isso era apenas um jogo, que não era nada comparado ao seu futuro. Ele clicou na janela pop-up e entrou no site imediatamente. Para esperar por Su Ping, sempre que ele estivesse em casa, ele deixaria seu computador ligado o tempo todo. Ele pensou que se encontrasse Su Ping novamente, ele poderia pedir outra sessão de tutoria.
Da última vez, graças às instruções de Suping, Shu Quan se tornou o número 2 na academia dele. O único que havia ficado em segundo lugar foi aquele cara de sobrenome Mu. Esse foi um progresso impressionante. Ele não teria conseguido isso, não importa quantos tutores especialistas ele pudesse contratar. Quanto a encontrar outros guerreiros de estimação de batalha com título, ele precisava encontrar a conexão certa. Suping era um caso raro em que um guerreiro de animal de estimação de batalha titulado entrava em contato pessoalmente e a tutoria acabou sendo mais do que eficaz. Suping era melhor do que os outros tutores de guerreiros de estimação de batalha titulados que Shu Quan tinha visto antes. Shu Quan não hesitaria em pagar o dobro do preço pela orientação de Suping. 2 adesivos de rosto sorridente foram enviados. Senhor Su, oi. Shu Quan digitou rapidamente. Na loja. Suping tinha acabado de abrir a página sem olhar com atenção quando viu alguém lhe enviando uma mensagem. Ele ficou curioso. Ele clicou para abrir e viu o nome e o histórico do chat. De repente, ele se lembrou do comprador da última vez. Oi. Ele deu uma resposta casual e então voltou a navegar na página. Shu Quan estava animado, já que Suping tinha realmente respondido. Temendo que Suping fosse desconectar logo, afinal, mestres como ele estariam ocupados, Shu Quan digitou rapidamente. Senhor Su, você tem algum tempo? Poderia, por favor, vir para outra sessão? Recentemente, tive algumas perguntas sobre meus animais de estimação. Dinheiro não é problema. Você pode dizer o preço. Suping recebeu a mensagem. Ele abriu e levantou as sobrancelhas. Dinheiro não era o problema? Mesmo assim, ele não poderia ter definido o preço em 2 milhões, o dobro do preço anterior. Mas se ele aumentasse o preço em apenas centenas de milhares, para ele, isso ainda seria uma perda. Estou ocupado. Ele rejeitou. Shu Quan ficou surpreso com essa resposta curta. A excitação em seu coração morreu. Esse resultado não foi aceitável para Shu Quan. Ele enviou muitos emojis adoráveis com olhos lacrimejantes. Senhor Su, venha e me dê algumas instruções aleatórias. Estou falando sério. Que tal eu te dar 1,5 milhão? O aumento no preço foi exatamente como ele esperava. Ele não estava interessado. Shu Quan acrescentou. Senhor Su? Eu estou implorando. Estou tendo dias miseráveis aqui. Minhas habilidades de combate foram drasticamente melhoradas graças às suas instruções da última vez. Isso foi muito benéfico para mim. No entanto, ainda há alguém contra quem não posso vencer. Senhor Su, considere isso uma caridade. Você pode nomear suas necessidades, desde que possa vir e me dar alguma orientação. Suping estava navegando pela página em busca de informações de outros alunos. Ele estava irritado com os muitos alertas do sistema. Ele queria desfazer amizade com ele. Dito isso, considerando que ele tinha ganhado dinheiro por meio de Shu Quan, desfazer amizade com ele parecia antiético. Ele abriu o chat e viu todas aquelas palavras, emojis e adesivos. Infelizmente. Suping suspirou e começou a digitar. Estou muito ocupado. Mas, se você tiver alguma pergunta, pode perguntar agora. Se eu souber as respostas, vou explicá-las a você. Claro, isso não será de graça. Realmente. Shu Quan ficou animado depois que Suping finalmente respondeu. Ele digitou imediatamente. Senhor Su, você é tão legal. Aqui está a questão. Da última vez, usei meu. Ele digitou os problemas que encontrou durante suas batalhas e esperou nervosamente pela resposta de Suping. Suping leu a pergunta que era comum para ele. Ele forneceu a resposta e, no final, disse. Eu cobro $500 mil por esta resposta. Shu Quan leu cuidadosamente as mensagens que Suping enviou. De repente, ele se sentiu revigorado e iluminado. Ele não se importou quando viu Suping mencionando o custo. Shu Quan respondeu prontamente. Sem problemas. Senhor Su, muito obrigado. Não mencione isso. Suping respondeu. Após uma pausa, ele perguntou. Quando você vai transferir o dinheiro? Shu Quan não esperava ver isso. Imediatamente, ele respondeu. Agora. Ok. Suping respondeu rápido. Pouco tempo depois, Suping ouviu o toque em seu telefone. O valor transferido estava correto. Suping ficou feliz e teve uma impressão melhor desse cara. O idiota era mediano em combate, mas rápido em fornecer dinheiro. Havia esperança nele. Shu Quan perguntou para verificar. Senhor Su, você recebeu o dinheiro? Sim. Senhor Su, as férias estão chegando. Posso lhe fazer uma visita? Suping sabia que Shu Quan estava tentando descobrir seu endereço. Ele não se importava com isso. Afinal, nada poderia machucá-lo dentro dos limites da loja. Claro.
Ele consentiu. Shu Quan residia na área alta da cidade e era um garoto rico. Ele tinha que pertencer a uma família semelhante à de Yao. Su Ping não deixaria um cliente tão rico ir embora. Shu Quan pensou a princípio que Su Ping o recusaria. Alguém como Su Ping dificilmente revelaria seu endereço. Shu Quan só fez essa pergunta para tentar a sorte. Su Ping concordar o pegou de surpresa. Olhando para a palavra claro, Shu Quan demorou um pouco para acreditar. Ele estava tremendo de excitação. Ele não conseguia acreditar que tinha descoberto o endereço de um mestre guerreiro tão facilmente. Antes que Shu Quan pudesse digitar outra mensagem, Su Ping já havia encaminhado o endereço de sua loja. As favelas? Shu Quan ficou confuso sobre o endereço. Mas era só isso. Ele não tinha nenhum desprezo por causa da localização. Ele sabia que algumas figuras poderosas escolheriam qualquer lugar como residência. Meras posses mundanas não eram de sua preocupação. As pessoas normalmente confiavam em posses preciosas para aumentar seu status social e identidade. No entanto, quando se tratava desses figurões, qualquer coisa que tocassem, até mesmo lixo, seria considerado tesouros preciosos. Era assim que o mundo funcionava. Shu Quan anotou o endereço e enviou alguns emojis de beijo para Su Ping. Su Ping olhou para eles, mas não respondeu. Ele continuou a navegar na página. Shu Quan não incomodou mais Su Ping. Já que ele tinha o endereço, ele poderia fazer uma visita a Su Ping e não teria mais medo de que ele desaparecesse. Então, Shu Quan ouviu alguém subindo as escadas. Ele se virou. Era sua irmã mais velha, Shu Yingshui. Pare de brincar. Coma algumas frutas. Shu Yingshui chegou com um prato de fatias de frutas caras. Ela colocou o prato ao lado do computador. Shu Quan estava feliz demais para comer qualquer fruta. Irmã, tenho uma ótima notícia. O quê? Shu Yingshui viu que Shu Quan estava tão animado que seu pescoço estava ficando vermelho. Ela riu. O quê? Pentamorte. Isso foi inesperado. Que tipo de ótima notícia seria essa? Não era como se ele fosse viciado em jogos de computador. Irmã, do que você está falando? Shu Quan disse mal-humorado. Shu Yingshui sentou-se no sofá próximo. Suas pernas longas e brancas pareciam estar brilhando. Ela pegou algumas frutas e continuou. Tudo bem. Diga-me. Você se tornou a número 1 na sua academia? A excitação de Shu Quan diminuiu novamente. Não se preocupe. Eu vou te contar. Shu Quan não queria enfrentar outro golpe. Shu Yingshui não respondeu. Chateado, Shu Quan continuou. Você se lembra daquele guerreiro de animal de estimação de batalha titulado sobre o qual falei? Eu o conheci hoje e consegui seu endereço. Endereço? Shu Yingshui foi pega de surpresa. Ela abriu seus lindos olhos em curiosidade. Fim dos capítulos do 148 ao 150. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!